Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Costura e Cia com Mari. Aprenda e se torne uma costureira profissional, criando suas próprias peças do absoluto zero, sem sair de casa. Meu nome é Maritânia Souza, para quem não me conhece ainda. Bom, hoje o tema que a gente vai estar fazendo é o corte da nossa calça. Para quem não viu a modelagem, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa estar assistindo a parte da modelagem, tá? Se você não compreender tudo, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou estar respondendo depois, tá bom? E para mim é um prazer estar falando com vocês e estar respondendo. Gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Bom, hoje a gente vai fazer um corte, então eu quero que você preste bastante atenção nessa aula, porque é um corte de calça, é uma peça que muita gente tem dúvida como cortar, porque o que acontece? Muitas costureiras, apesar de já costurarem, não tem prática na hora do corte, tem medo de cortar, e esse é um grande problema, porque às vezes corta a peça, fica torta, às vezes é a peça da cliente, e aí fica virando, né, como algumas meninas cortam e a peça sempre fica virando, a perna da calça. E a gente quer cortar uma peça com perfeição, né? Então é importante que você continue nessa aula até o final. Mas se você já sabe cortar, já é uma costureira profissional, eu te indico outros vídeos aqui do canal, tá? Você não precisa continuar até o final. Bom, pra gente começar a cortar, indispensavelmente é importante que você tenha uma boa tesoura apropriada para a costura. Não corte nada que não seja tecido com a sua tesoura, tá bom? Ou não use tesourinhas, né, que sirva para cortar papel, tá? De papel você usa uma tesoura separada, porque o que acontece? Você não vai conseguir ter um corte com perfeição. E quando você corta errado, a tendência é que a sua costura fique torta, fique errada, tá? O que vai te auxiliar também são esses giz de alfaiate que você encontra geralmente em armarinhos, tá? Ou em casas que vendem coisas para costura, tá bom? Essas canetinhas também são muito boas, principalmente quando você está começando, porque daí você marca a margem de costura, você precisa marcar qualquer coisa, você já vai usar isso aqui. Ah, Mari, eu não tenho nada disso. Pois é, por isso que eu trouxe uma dica importante para você. Usa um pedaço de sabonete velho. Sabe aqueles pedacinhos que sobrou? Então, você pode usar, serve a mesma coisa do giz. Eu, inclusive, prefiro isso daqui, porque já teve peça de eu passar o giz, por exemplo, peça branca e detalhezinho assim, e não soltar com facilidade. E o sabonete, a gente sabe que ele solta com muita facilidade, né? Outra peça também que ajuda muito é isso daqui, tá? Mas isso daqui é mais para quando a gente vai tirar pences, que a gente precisa tirar a pence no papel carbono, tá? Inclusive o papel carbono é muito importante na hora do corte também. Carbono para costura. Você tem que procurar carbono para tecido. Então sempre que você for comprar, não esquece, tem que ser carbono para tecido, tá? E a fita métrica, são coisas que você precisa usar na hora que você está cortando o seu tecido, para que você tenha um corte aí perfeito, porque tudo começa aqui. Na verdade você fez a modelagem certinha, tudo certinho, mas se você cortar errado, você já sabe, você pode perder o seu tecido, estragar a sua peça, perder seu cliente, né? E daí as coisas, ao invés de melhorar, você acaba se frustrando, acaba até desistindo da costura. E na verdade tudo que a gente quer é que você se torne uma costureira, um costureiro profissional, que seja uma pessoa bem recomendada na sua cidade. E é isso. Então a gente vai aqui, eu vou virar aqui a câmera, a gente vai cortar a nossa peça. Você vai precisar dos moldes que a gente já fez, tá? A gente vai estar desenhando. Eu estou usando aqui 1,5 m de tecido. 1,5 m de tecido, franela, tá? Só para avisar. Pode ser que não dê para todo mundo. Ah, Mari, mas depende de quê? Do comprimento? Não é do comprimento, é da largura. Porque o que acontece? Com relação ao comprimento, uma calça de 1,5 m, um tecido de 1,5 m, dá para todo mundo, digamos assim. Mas às vezes não dá na largura, então você precisa de 2 comprimentos para que ela dê. Então, por exemplo, uma pessoa, mesmo que ela seja baixinha, mas ela tem um quadril bem largo, que digamos que 120, não dá, tá? Não vai dar para você fazer mesmo com 1 metro de tecido, se fosse o caso da altura dela 1 metro. Não dá. Aí você teria que dobrar, teria que ser 2 metros. Então não é dependendo do comprimento, e sim da largura, tá bom? Então é importante saber isso antes de você cortar, para você saber a quantidade exata de tecido que você precisa. E o ideal é que você dobre o comprimento. Por exemplo, eu preciso de 1 metro, então compra 2. O comprimento é 1 metro, compra 2 metros.
tá certo? Porque assim, e sempre tem uma margenzinha que você precisa deixar de uns 30 centímetros, caso você queira fazer bolso. E também não esquece que temos o cós, às vezes alguns outros detalhes, né, que a gente quer colocar na peça. Então é importante sempre lembrar disso. Como aqui a gente tem o punho, apesar que o punho a gente vai deixar a nossa calça um pouquinho menor, né, para poder encaixar o nosso punho. Então é isso. Agora bora nosso corte aqui, porque ai, tô louca pra cortar com vocês. Tem uns detalhes importantes que eu vou estar te explicando, então é bom que você preste atenção nessa parte, porque eu vou falar da auréola do tecido, que eu sei que tem muita gente com dúvida, né? Vou estar usando aqui a franela. O ideal é cortar assim pelo avesso. Não tem problema se cortar pelo direito, tá? E é importante sim molhar seu tecido. Se você não sabe, não sei se meu tecido vai encolher, molha, porque daí você tira a sua dúvida e não corre o risco do seu tecido encolher e depois a sua peça ficar pequena, você perder sua peça, tá bom? Então o melhor que você faz é molhar. Agora, se você quer saber quais os tecidos que é bom molhar, são tecidos de algodão ou que tem algodão na composição, para poder não ficar encolhendo. Tecidos de poliéster, como alguns crepes, não tem necessidade. Mas, como eu falei, se você não tiver certeza, corre lá e vai e molha, tá? Porque molhar o tecido é muito importante nessa hora do corte. Agora que a gente... outra coisa, com relação à auréola do tecido, né? Algumas pessoas me perguntam, mas Mari, eu não sei, a auréola do tecido onde que é? A auréola do tecido é essa parte aqui, ó, que tem esses fiozinhos sobrando. Todo tecido tem, esse daqui tem, ó, eu peguei, tem um outro aqui também. Esse daqui é um crepe. Ele, por mais que pareça igual, sempre tem, ó, a parte do corte, a parte que você cortou, é o comprimento do tecido, tá? A parte da auréola aqui, ó, sempre tem um fiozinho solto, assim, é meio desfiadinho, ou então tem uma linhazinha, tem uns furinhos, né, que você consegue identificar que é essa auréola. Então você sempre vai cortar o seu molde no sentido do comprimento do tecido, que é no sentido paralelo à auréola, tá? E não transversal, né? Então agora eu vou virar a câmera para você entender como é que se faz. Eu sempre corto com o tecido já dobrado. Por quê? Porque ele já vai sair duplo, frente e costa. E já vai sair, sabe, espelhado. Então você não vai ter nenhum problema nessa hora, tá bom? Então, bora lá! Bom, eu espalhei o molde aqui, né? Aqui temos o bolso, tá? Tanto a parte da frente, o bolso inteiro, na verdade, aqui, tá? Mas assim, você pode cortar ele inteiro, se você tiver tecido sobrando do mesmo tecido, ou você pode cortar um outro tipo de tecido, tá? E cortar só uma parte dele no tecido principal, ok? Então, eu vou separar aqui o bolso, o punho e o cos por último, ok? Aí aqui a gente tem a nossa parte da calça, a parte da frente e a parte das costas. A gente marcou aqui fio, justamente para poder nos orientar. Eu vou tirar aqui para a gente poder compreender como é que a gente faz ao posicionar no tecido. Eu tenho aqui o meu tecido, que é uma franela, 1,5 m, como eu já falei. E, ó, esse lado aqui é o meu lado avesso. Vou colocar pelo avesso. E esse outro é o direito. Agora deixa eu te explicar uma coisa, que talvez você fique com dúvida. Quando você for comprar o tecido, vai ter o lado do corte. Mesmo que ele venha desfiado, tá vendo? Esse daqui tá desfiado. Mas aqui eu vou ver que foi o corte, onde que a pessoa que me vendeu cortou, tá? E esse lado aqui, ele tem esses que eu falei que é a auréola, né? Esses desfiadinhos, mas ele não desfia. Tá? Qualquer tecido você pode pegar esse lado aqui que ele não vai desfiar. Então a gente vai fazer assim, o seguinte. Ó, você vai dobrar esse tecido nesse sentido, que é o sentido do comprimento do tecido, tá? Então agora você já sabe qual é o lado. O lado que você cortou, que o vendedor cortou, é o lado da largura. O comprimento é esse aqui, sentido auréola, tá? Então, é aqui que a gente vai posicionar a nossa peça.
E mesmo sendo o tecido diferente, vou pegar aqui esse crepe, ó, mesma coisa. O lado do corte tá meio desfiado, mas dá pra saber que foi aqui que foi cortado. E essa parte aqui é mais grossinha, tem os furinhos, tem umas linhazinhas, sempre tem uma diferença que você consegue identificar os lados, né, pra saber qual é o lado do comprimento e o lado que você precisa da largura, tá bom? Então, ó, você vai posicionar assim. Aqui eu tenho a minha auréola. Sempre você vai sentir, vai ver que é diferente, tá? A parte da auréola, não é o lado do corte. Mesmo que eu tivesse aqui, por exemplo, 10 centímetros, eles geralmente cortam aqui, esse comprimento fica inteiro, né, que é os 10 centímetros, a largura inteira, e o comprimento ficaria aqui, tá? Eu vou estar utilizando esse crepe para fazer o bolso. Vou botar um bolso com tecido diferente, preto, todo preto, tá? Mas você pode usar o mesmo tecido. Então, eu vou usar o meu tecido dobrado, porque assim eu já tenho, ó, arruma esse tecido, às vezes vem de loja já cortado torto, tá vendo? Presta bem atenção nisso aqui, eu preciso, se for no caso, como aqui é xadrez, né? A estampa, é importante você olhar, tudo certinho. E agora a gente vai posicionar o nosso molde e cortar, tá? Pode começar pela parte das costas, pela parte da frente, não importa. Eu coloquei esse molde com o meu comprimento total, só que eu tenho um punho, né? Esse punho aqui ele vai estar dobrado, lógico. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar aqui mais ou menos a largura desse punho. Ó, vou marcar aqui e vou eliminar essa largura aqui, porque eu vou estar colocando um punho aqui, tá bom? E agora eu vou posicionar essa aqui bem certinho. Eu posso deixar ele aqui, ó, bem próximo à borda, porque daí o espaço que sobra pra cá eu já posiciono a minha outra parte, tá? E aqui eu vou posicionar aqui certinho. E o que sobrar lá na frente é justamente para mim poder fazer a minha parte do cós. Tá vendo aqui o fio? Se eu posicionar ela do jeito que eu quero, de qualquer jeito, ela vai ficar torta. Esse fio aqui vai me guiar. Por exemplo, eu tenho que virar minha calça aqui, ó. Esse fio ele tem que estar reto no meu tecido. Por exemplo, aqui tem uma linha, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. Tem aqui esse quadrado, esse retângulozinho. É quadrado mesmo, né? Do xadrez. A minha linha, ela parou aqui, exatamente aqui nessa linha do xadrez, certo? Aí eu vou prender aqui com alfinete. E aqui também, essa mesma linha tem que parar aqui exatamente no mesmo lugar. Na mesma direção, aqui em cima também. Tá? Por quê, Mari? Para que sua peça não fique torta. Parece estar torta, mas a peça aqui, na perna, ela é assim mesmo. Ela tem que ter essa vira aqui para poder ela não ficar torta quando você veste. Se você for colocar ela assim, aí ela vai ficar torta, tá certo? Então, vamos posicionar aqui direitinho. Vou colocar o alfinete. Aí, agora, a gente coloca o alfinete. Aí, tá, coloquei o alfinete e agora, Mari? Lembra que eu te falei da dica do sabonete e do giz? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, e vai tirar o contorno em volta de toda a sua peça, tá? Deixando 1 centímetro de margem, por isso que você vai precisar também da sua fita métrica. Depois de alfinetado, você vai pegar aqui e aí você deixa 1 centímetro de margem em volta de toda a peça. Tá vendo essa margenzinha aqui? Essa margenzinha foi margem que a gente deixou de folga, não foi margem de costura. Ah, Mari, eu quero deixar a margem de costura na peça. Posso? Claro que pode, é só você aumentar um pouquinho, tá bom? Aí depois que você alfinetou tudo, que você marcou, né, com giz toda a sua peça, aí você já sabe onde você vai cortar. Você pegou sua fita métrica, marcou 1 centímetro em volta dela toda e marcou com giz, aí agora você já vai deixar essa margem de costura. E aí é só cortar, aí a gente vai cortar. Só lembrando que na hora de cortar, é importante você
não ficar mexendo na sua peça, colocar ela na superfície plana, ver se não tem alguma coisa por baixo, porque isso aí contribui muito para que você tenha uma peça bem cortada de qualidade, tá bom? Aí feito isso, aí agora sim a gente vai partir para o nosso corte. Veja como que aqui a perna ficou certinha, né? Então, vamos lá. Certinho? Pronto, a gente já cortou. Agora que a gente terminou de cortar, a gente vai reservar essa parte. Aqui você vê que eu deixei a margem de costura e eu puxei para ficar visível para você. Senão não teria como enquadrar na câmera. Mas o certo é você dar a volta na sua peça para cortar. Senão sua peça pode ficar torta, tá? Aí eu vou cortar aqui essa barra também que ficou faltando. Deixando aqui 1 centímetro. Só lembrando que essa margem aqui que eu dobrei é o meu cós que eu vou encaixar depois. Se você não for colocar ela igual eu tô fazendo, que é com a perna mais fechadinha, né? Um coisinho aqui, ou melhor, um punho, aí você não precisa fazer isso. Aí já deixa a barra na quantidade que você quer. Por exemplo, se é 2 centímetros, você deixa 2 centímetros. Sem precisar dobrar isso aqui, tá? Então, vamos reservar a parte das costas. E agora vamos posicionar nossa parte da frente. Meu tecido ele tá pelo avesso e dobrado. Se você observar, essa largura aqui não sobrou muito. Então, por exemplo, meu quadril é 96. Se fosse mais, passando de 100, não daria, tá? Eu falo no máximo 110, mas mesmo assim depende que fica ainda folgado. É melhor não arriscar, tá? Então, o ideal é que você compre 2 comprimentos para sua calça. Tá vendo aqui? Vai sobrar pouca coisa. Você pode virar ela também o lado, que não tem problema, tá? Vou fazer isso aqui. Sim, tem um detalhe aqui na frente que eu até fiquei de mostrar pra vocês agora, que eu vou descer um pouquinho no meu meio da frente. Vou descer 2,5 centímetros. Mari, por quê? Porque eu quero ela um pouquinho mais baixa no meio da frente. Nas costas não precisa mexer. Isso aqui é no seu molde, tá? Como ela é alta, a lateral eu vou deixar a mesma coisa. Aí eu desço aqui, ó, já até marquei. Tá vendo essa linha aqui? 2,5 centímetros. Por que 2,5 centímetros? Pode descer mais? Pode descer um pouquinho mais se quiser. Só para deixar a frente um pouquinho mais baixa. Aí eu vou pegar minha tesoura aqui e vou cortar fora essa parte aqui. Tá? Aí ela vai ficar um pouquinho só mais baixa aqui na parte da frente. Sempre conferir as estampas para não ficar torto, né? Aí você sempre confere para ficar ao lado certo. Eu virei o lado da calça pro lado de cá, porque a minha estampa, ela tanto faz para um lado quanto pro outro, ela é a mesma coisa.
Ela é um xadrez, né? Então, se eu colocar o comprimento dela com a cabeça pra cá ou pra cá, cabeça não, na frente, né? Tanto faz, dá no mesmo, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Lembra que eu falei pra você que é importante manter essa linha do fio alinhada? Então, a mesma coisa você vai fazer aqui. Confere se não tem tecido embaixo, para não te atrapalhar, tá? E aí, eu vou prender aqui com alfinete pra gente poder dar continuidade, ok? Vou deixar ela bem aqui, bem rentezinha. Certo? Ela tem que ficar certinha. Sempre alinhar o molde, sempre. É isso que faz a diferença, ok? Deixa tudo alinhadinho, tudo bonitinho, para a sua peça não ficar torta. Ó, alinhei aqui. Lembra que eu dobrei lá 3 centímetros? Vou dobrar aqui a mesma coisa, tá? Vou medir com a minha fita métrica. Na perna da frente também. Porque senão vai ficar uma perna coronha, uma perna maior, outra menor, tá? Então vai ter que ser a mesma coisa aqui, ó. Que é o meu punho, né? Sempre, sempre importante fazer isso daqui. Vamos alinhar aqui essa linha certinha. Nossa calça fica bem certinha, tá? Ok. Agora eu prendo com alfinete e corto. Só que antes de cortar, você já sabe, você precisa marcar toda a sua peça com giz, tá? Principalmente se você tá começando, para deixar a margem de costura. Ah, Mari, eu quero deixar no meu molde. Pode sim, você é livre, tá? Para deixar sua margem de costura no molde. O meu objetivo é que você seja uma costureira profissional, que trabalha em casa, né? Sem sair de casa, realizando teus sonhos, cuidando da tua família. Porque eu sei quanto é importante isso. Porque pra minha vida isso foi muito importante. Eu poder cuidar dos meus filhos e trabalhar em casa, né? E eu sei que hoje em dia, principalmente com essa pandemia, muita gente não tá podendo nem sair de casa para trabalhar. Então, assim, a costura tem sido refúgio para muita gente, inclusive para mim, né? Então, vamos lá. Aí agora a gente vai cortar aqui, tá? Não esquecendo de marcar. Depois que você estiver acostumada e tudo, aí você já vai ter a prática, não precisa nem marcar mais. Mas enquanto não for, ó, você vai pegar o seu giz, marca em volta da sua peça todinha, 1 centímetro, tá? E depois que você marcar tudinho, aí você corta a sua peça, tá bom? Então, vamos ao nosso corte. Ok, a minha parte da frente está cortada. Agora a gente vai cortar os nossos detalhes, tá? Que daí você pode até usar um tecido diferente caso você queira, tá? Como eu vou cortar o bolso num tecido diferente. E o cos
e também a parte da barra, né, que a gente vai precisar, tá bom? Então, dessa parte aqui, eu já vou utilizar para o nosso cos. Vou pegar aqui o nosso cos para a gente poder cortar. Só lembrando que o cos você vai cortar o seu quadril inteiro, tá? Porque senão não vai dar, não vai vestir. Então aqui eu vou colocar aqui a metade do meu cos e vou cortar, certo? Aqui já está aberto, temos 10 centímetros aqui, depois quando eu dobrar, tá? Ok? E eu vou posicionar aqui, como ele já tá tudo certinho, e temos as listras do tecido que ajuda bastante, né? Vou só prender aqui, e aqui, meu cos tá dobrado ao meio, porque ele tá inteiro, e eu vou cortar. Certo? Sempre gosto de deixar um pouquinho a mais. É melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu tenho aqui meu corte, meu cos. E agora eu vou cortar a parte do meu punho, tá? Que é a parte do punho da calça. Vou ver se isso aqui dá. E é isso aqui mesmo. Então, eu vou cortar com ele aberto já, porque eu preciso dele 2 vezes. Ok? Vou até cortar um pouquinho maior. Eu já aproveito mais o tecido. Aí aqui eu vou dividir ao meio. Ok. Aí eu tenho aqui o meu punho, certo? Quando eu dobrar ele vai ficar assim. Aí botar o elástico ele vai dar uma leve encolhida, ok? Agora a gente vai cortar o nosso bolso, essa parte aqui. O que que acontece? Eu vou cortar meu bolso com outro tecido, mas se você quiser usar essa parte aqui como espelho do bolso, que é essa parte aqui, você pode usar. Você pode cortar só a partezinha onde vai ficar mostrando, né? E costurar por cima do outro. Então, eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se daqui temos tecido dobrado aqui. Vou cortar só um pedacinho. E aqui vai ser o espelho do meu bolso. Eu vou até arredondar um pouquinho aqui, depois eu passo na overlock. Tá? Que ele vai ficar aqui por dentro. Pra quando eu encaixar o meu bolso, ficar mostrando esta parte aqui, tá? Assim, dessa forma aqui, ó. Tudo que eu encaixei meu bolso, o que vai mostrar é justamente o espelho do meu bolso, tá? Então, vou deixar aqui. Esse restante de tecido aqui vou guardar. E vou cortar, só lembrando que aqui tem 2 partes iguais, certo? Agora, nesse tecido aqui, que é um crepe, ok? Vou cortar com o meu bolso aberto, porque eu já vou tirar inteiro os 2 bolsos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar o meu tecido. E vou, ó, esse aqui é o sentido do comprimento. Se você observar, temos aqui, né, a dobra, a auréola do tecido, é o sentido do comprimento. Aqui onde que foi tirado o corte. Então, eu vou encaixar aqui meu bolso. Vou prender com alfinete
e vou cortar. É muito importante essas aulas de corte para que você aprenda essas partes que são importantíssimas, que são os detalhes, tá? Para que você não perca seu tecido, não perca seu tempo, né? E assim você ganhe mais cliente, faça tudo bem feitinho. Trabalhe em casa, né? Costurando, criando suas peças do zero, que é o que nós queremos, né? Então, é isso aí. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta, trabalhando em casa. Agora, aqui eu vou deixar a margenzinha de costura também, tá? E vamos ao corte. Daí você já sabe, você pode pegar sua fita métrica e medir deixando 1 centímetro de margem de costura, ó, em volta de toda a sua peça. Certo? Aí agora temos duas partes, que são 2 bolsos, né, que a gente precisa. Quando você fizer isso aqui, você cola aqui o espelho do bolso. Deixa eu colocar pelo outro lado direito. Cola aqui. Quando você dobrar, você tem esse efeito aqui, tá? E vai ficar escondido, vai ficar tudo embutido. Vai ficar lindo, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que foi a aula do corte, que você tenha aprendido como cortar uma calça de uma forma certinha, para que não dê mais problemas nas suas calças e que você consiga executar, né, essa parte que é uma parte muito importante na hora da costura, né? Porque é uma parte que antecede a costura e que é definitiva também, porque às vezes você pode até errar no molde e corrigir no molde, ou até fazer um outro molde, é bem mais fácil. Agora, quando você erra o corte que perde o seu tecido, aí já é outra coisa, porque às vezes você nem encontra um tecido igual, às vezes fica difícil de você, o tecido é caro, né, do seu cliente, e você não sabe onde que acha um tecido idêntico para você recuperar aquele tecido, repor no lugar. Então, às vezes é complicado. Por isso que é importante. E uma dica importantíssima que eu te dou é que você, antes de cortar no seu tecido principal, se você tem medo, se você ainda tem dúvida, será que ficou certo? Testa antes num tecido mais baratinho, numa chita, no TNT. Eu sempre indico que você corte no TNT, experimenta, vê se ficou bom. Não tem problema. O seu cliente ele não vai se importar de experimentar, de testar a peça antes de pronta, para ter certeza de que vai ficar certo. Porque depois de cortado, tem que estar bonito, tem que estar bom, tem que estar perfeito, né? Então, isso é o mais importante. E com certeza você vai ser uma costureira profissional aí no seu bairro e vai ser bem recomendada, vai ganhar aí seu dinheiro tranquilamente, tá certo? Então é isso. A gente cortou, na próxima aula será a aula da costura. Fica com Deus, até a próxima. Tchau! Beijo no coração.